E aí galera, começando mais um Enterrados Vivos. Hoje trouxemos algo especial para vocês, porque vamos falar de uma das maiores franquias de terror da história, Pânico. Eu sou Luiz Otávio, caso vocês não me conheçam, e eu tô aqui com Jonas Arnone, e gostaria de saber de ti, Jonas, concorda com essa afirmação? Olá, Luiz Otávio, olá, amigos do podcast Enterrados Vivos, vocês que estão escutando a gente aí. Eu concordo, uma das maiores e mais prestigiosas franquias de terror da história, uma franquia que não tem filme ruim, todo mundo fala isso, mas é verdade, não tem filme ruim, mas tem filmes qualquer nota, que é diferente de ser ruim. Vamos ver sobre isso, né? Enfim, eu sou obrigado a avisar que, obviamente, vai ter spoiler aqui, né? E aproveitem esse aviso, porque nem sempre eu vou me lembrar de avisar que tem spoiler. E me perdoem caso eu use a palavra metalinguagem muitas vezes, porque provavelmente eu vou usar mais de 100 vezes. Na verdade não tem substituto para essa palavra, né? Metalinguagem, não existe nada muito parecido, além de metalinguagem, então vai ter que ser bastante usado mesmo. E vamos começar falando de polêmica já, Jonas. Pânico 7, agendado para fevereiro do ano que vem, né, 2026. A gente não vai ter o cast do Pânico 5 e 6, porque a Melissa Barreira, ela foi demitida do cast, porque ela publicou uma mensagem em apoio ao povo palestino contra os ataques de Israel. E aí o estúdio, né, alegando que isso era uma forma de antissemitismo, por algum motivo, demitiu ela, e nisso a Jenna Ortega também foi demitida. E o diretor, que surgiram alguns boatos de que ele era o culpado da demissão, sofreu bastante retaliação, teve ameaça de morte, inclusive, da família dele, e ele teve que sair também, né? O diretor, que não é o mesmo diretor do 5 e do 6, o nome dele é Christopher Landon, e ele fez A Morte Te Dá Parabéns 1 e 2, que é uma franquia até bem prestigiada, e ele não quis sair do Pânico quando a Melissa Barreira saiu, justamente porque é uma oportunidade para ele, né? A Melissa Barreira e a Jenna Ortega já são atrizes com bastante prestígio, né? Elas já fizeram grandes filmes, grandes séries, e ele talvez não tivesse outra oportunidade assim, e por isso ele ficou, e ele acabou pagando a conta por uma decisão que foi única e puramente do estúdio, alegando que a Melissa Barreira tinha cometido antissemitismo. O novo diretor vai ser o Kevin Williamson, que ele, na verdade, tem mais carreira como roteirista. Ele fez o roteiro de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Pânico 1, 2, 3, 4... foi produtor do 5, e ele foi também criador daquela série The Vampire Diaries, Os Diários de Vampiro. Jonas, o que tu acha dessa polêmica? Eu acho que, na verdade, é a franquia que perde com tudo isso, né? Porque eu acho que os filmes estavam indo para um caminho legal, sabe? Eu acho que tava rolando uma química ali entre as duas atrizes principais. Eu acho que isso daí ia se fortalecer no futuro, né? Eu acho que poderia ser mais bem explorado e continuar. Mas são questões do estúdio, né? E apesar de completamente erradas, né, e invalidadas historicamente mesmo, né, porque não é questão de antissemitismo, mas eu acho que a franquia no geral perde com isso tudo, né, porque tinha a possibilidade de eles continuarem indo nesse caminho que eu pessoalmente estava achando muito legal, e se perde isso, né, mas fazer o que, né, temos que aceitar e esperar que venham coisas melhores aí no futuro, né. Tu, como grande fã da franquia, o que tu espera de um possível Pânico 7 sem as duas como protagonistas? Então, na verdade, agora eu não sei nem mais o que esperar, né? Porque teria que ser algo realmente feito do zero, né? Acho que teria que ter uma reformulação completa e eles tentarem jogar a história para outro caminho, porque não tem muito mais o que fazer ali com aqueles personagens que sobraram, sabe? Acho que teria que pensar em outra coisa. E transformar personagem secundário em personagem principal é um negócio que historicamente nunca deu muito certo no cinema de terror, né? A primeira coisa que eu lembro é o Sinister, né? A entidade, que eles pegam um
personagem secundário do primeiro filme transforma ele no personagem principal, parece que perde totalmente o peso. Acho que tem que ser algo muito bem pensado, mas eu acho que Pânico 7 vai ser algo que vai ser totalmente novo. Vamos ver se a gente não vai até boicotar esse filme aí, né? A gente vai dar um jeito de boicotar com certeza, né? Não tem muito mais o que falar, né? Sem entrar em questões políticas aí. Então, falando mais da franquia, né? Como é que tu acha que o Pânico ele transformou a metalinguagem num estilo narrativo? Porque eu acho que não existia isso antes do Pânico, né? Foi o primeiro filme que fez isso. Ele atacou o espectador e transformou ele em parte da narrativa, não é mesmo? O que eu acho mais especial em Pânico, assim, além dessa questão de transformar a metalinguagem em estilo narrativo próprio, né? Eu acho que o mais legal também, além disso, é a própria questão do diretor, né? Ser uma das pessoas que ajudou a consolidar o terror, né? Como um gênero e tal, com A Hora do Pesadelo, né? Um filme excelente e tal. E ele tem essa sensibilidade, né? De pegar uma coisa que ele ajudou a construir e, de certa forma, ajudar a desconstruir isso, né? E transformar em uma piada mesmo, né? Assim, falei assim, pô, eu ajudei a construir esse legado aqui, fui uma das pessoas responsáveis pela popularização desse tipo de filme, né? Mas eu acho que se a gente pegasse isso e a gente entender, né, que apesar do que eu construí foi muito legal, muito interessante, a gente pode ver que isso aqui tem defeitos, né? Ou a gente tem características próprias, na verdade, né? Não defeitos. E a gente construir algo em cima disso, sabe? A gente pegar esses clichês, a gente pegar essas ideias que acabam se repetindo na grande maioria dos filmes slasher aí, né? E a gente transformar eles em recursos narrativos, né? E eu acho que isso fica mais especial ainda, além de ser uma ferramenta legal para você contar uma história, eu acho que isso fica mais legal por ser o Wes Craven que fez, né? É um dos grandes responsáveis por estabelecer esse gênero especial, né? Ele pega tudo isso aí e fala assim, pô, agora a gente vai tirar sarro disso tudo aí, né? E eu acho que fica muito legal mesmo. E é o grande diferencial de Pânico e que torna a franquia tão única, né? Eu acho que muita gente, se fizer um olhar mais por cima da franquia, né, vai pensar que é um slasher qualquer, que, enfim, pode até achar divertido, mas a franquia, ela é bastante crítica, né? Ela tem muitas críticas em diversos setores da sociedade, além de ser um espelho da cultura pop e das tendências, né, do gênero. Ela critica, por exemplo, a mídia, critica como outros filmes de terror tratam certos tipos de povos, sabe? E ao mesmo tempo ele consegue celebrar o terror e tudo que tem de mais bonito, mais divertido dentro do gênero, né? Principalmente do slasher, mesmo que tirando um pouco de sarro disso, mas é uma franquia que usa muito do sarcasmo e da ironia para estabelecer esse tipo de parâmetro que acaba sendo crucial nessa virada do século, que, enfim, acabou influenciando muitos filmes, né? E mesmo ela tirando sarro dos slashers, de certa forma, isso não fez com que as pessoas tivessem vergonha de ver slashers. Pelo contrário, eu acho que o segundo boom do slasher, né? O primeiro foi nos anos 70, com o Massacre da Serra Elétrica, com o Halloween. O segundo boom do slasher foi justamente por causa da franquia Pânico. E eu acho que ela justamente teve esse papel de mostrar que não precisa se levar tão a sério assim, né? E o que tu falou do Wes Craven tá muito certo, porque foi exatamente isso que ele fez nesse sentido. Sim, com certeza. E eu acho que, assim, toda a questão do humor de Pânico também é muito especial, né? Porque é uma galhofa completa, entendeu? Eles não se levam a sério em nenhum momento. O Ghostface, ele é um assassino ali, mas ele é um assassino todo atrapalhado, todo esquisitão ali, né? Os personagens conseguem escapar de situações que eles nem imaginam, eles fazem piada disso, ou eles estão imersos em situações que eles sabem que são absurdas e fazem piada disso, né? E eu acho que esse tom da galhofa, assim, principalmente nos primeiros 4 filmes, né? E todo esse tom de galhofa e auto-piada, né? Piada autodepreciativa, que muda um pouco nos filmes 5 e 6. E os filmes 5 e 6, eles acabam tomando mais essa questão do sarcasmo e a ironia um pouco mais pesado mesmo, né? Mas eu acho que nos primeiros 4 filmes ele tem uma galhofa muito divertida ali e fazem esses filmes serem especiais e adorados, assim, pelo público
justamente por causa desse humor, dessa autoconsciência ali, de que é tudo muito absurdo ali, né? E é muito fera. E eu acho isso muito engraçado, porque o Todo Mundo em Pânico, por exemplo, que nasceu pra ser uma paródia de Pânico, ele não tem muita diferença do Pânico, pra falar a verdade, porque o Pânico em si já é basicamente uma paródia dos slasher, né? Só que com um tom não tão cômico assim, não acho? E com certeza, você falou esse negócio aí das pessoas muitas vezes não saber a diferença dos dois filmes ali, é verdade. Eu tenho um amigo que ele é, assim, bem cinéfilo mesmo, ele pergunta assim, pô, mas não é a mesma coisa, tá ligado? Eu mostrei pra ele uma cena, assim, de todo mundo em pânico, ele achou que era de Pânico mesmo. É uma pessoa informada mesmo, assim, né? E meio que as duas franquias acabam tendo muito a ver mesmo. O que tu falou do assassino ser muito atrapalhado, se tu acabar pegando um corte do Pânico 1 ou Pânico 2 de alguém jogando, sei lá, um abajur no Ghostface e ele caindo assim de forma cômica, parece que isso é um negócio da franquia Todo Mundo em Pânico, mas não, isso é Pânico puro e simples, então por isso que eu fiz essa ligação entre os dois filmes, né? Porque é uma paródia da paródia. E se você vê assim, depois que você já sabe quem que é o assassino, se você vê a personalidade ali do Stu, por exemplo, né? Ele já é um cara assim, meio lunático e atrapalhado assim por ele mesmo, tá ligado? E aí depois que você sabe quem que é o Ghostface ali no primeiro filme, você fica tipo assim, caramba, é claro, só poderia ser ele, porque só ele é idiota a esse ponto, assim, sabe? E é muito legal, que reflete muito a personalidade do personagem, assim, fora da máscara. Bom, já falamos bastante da franquia no geral e eu acho que tá na hora da gente começar a analisar os filmes, né? O que tu acha dessa ideia, Jonas? Vamos lá. O que tu achou dessa tua reolhada, num geral, assim? Então, cara, no geral eu achava, assim, Pânico a melhor franquia de terror de todos os tempos, assim, sabe? É difícil pensar, assim, de cabeça alguma coisa que seja melhor, né? Que Pânico, porque o nível é bem baixo mesmo, né? Se a gente for ver Halloween, A Hora do Pesadelo, os filmes do Jason, né? Sexta-feira 13, são franquias que tem muitos filmes ruins, né? Mas ruins mesmo, assim. Coisa assim que você fica triste de estar assistindo ali, né? E o Pânico é uma franquia que tem filmes de uma qualidade, assim, bem consistente, né? A maioria dos filmes são bons mesmo ali, né? Tem alguns filmes qualquer nota, mas a maioria dos filmes são bons. Então, eu era mais otimista em relação a Pânico, assim, gostava bastante. E era a minha franquia favorita, assim, mas agora, assim, dando uma reanalisada, eu acho que tem franquias melhores, por exemplo, Evil Dead, assim, eu acho que é mais interessante, assim, tem mais características próprias ali pro terror mesmo. Mas, reanalisando assim, eu acho que eu gostei menos do que eu gostava antes, viu? Depois de reassistir os 6 filmes em ordem. Mas eu também assisti os filmes todos nessa última semana e, por incrível que pareça, eu não mudei a minha opinião sobre nenhum deles. A única coisa que aconteceu foi eu achar um ou outro filme um pouquinho melhor ou pior do que eu tinha achado na primeira vez. E não sei, mas eu acho que tem toda uma ótica diferente quando tu olha já sabendo quem são os assassinos, né? Porque perde um pouco do suspense e aí tu começa a prestar atenção em outras coisas, em vez de ficar curioso pra saber quem é o assassino. Tu começa a prestar atenção nos detalhes das pessoas que tu já sabe que é o assassino, né? Como eles se comportam durante o filme. E isso foi muito interessante, foi uma bela repaginada pra mim. Só pra complementar o que você tá falando, assim, eu acho que você sabendo, assim, quem que é o assassino, assim, de antemão, muitas vezes você acaba prestando mais atenção na narrativa em si ali, né? Na história que tá sendo contada, além do mistério do assassino, né? E eu acho que isso, às vezes, acaba revelando algumas fragilidades ali na trama, né? E você vê que tem situações ali que estão acontecendo só pra história ir pra frente, ou então são dramas ali que estão sendo forçados. Acabam ficando mais frágeis mesmo, porque não tem aquele mistério, sabe? Você acaba percebendo mais, você fala assim, pô, isso aqui não tá legal, sabe? Isso é uma situação que tá sendo muito forçada na minha cara. E isso eu reparei muito em relação aos dramas da própria Sidney mesmo ali, né? Que são dramas que acabam ficando mais fracos mesmo, se você já sabe quem é o assassino, sabe? E acho que por isso, esse é um dos motivos de eu gostar menos, assim, de alguns filmes que eu gostava bastante antes, né? Como o segundo e o terceiro. E eu também passei a gostar mais do quinto e do sexto filme ali, né? Porque eu achei que os dramas ali dos personagens, principalmente no quinto e no sexto, são bem mais interessantes ali do que o drama da Sidney, sabe? E talvez até por dar uma variada mesmo, né? De ficar
um, dois, três, quatro filmes ali falando a mesma coisa, e, essa personagem ela tá passando por um trauma, né? E fica sempre batendo naquela de estou me recuperando de um trauma, mas esse trauma não sai da minha frente aqui. E fica sempre voltando nisso, né? Um fantasma que sempre atormenta ela. Sair um pouco disso, eu acho que foi muito interessante. Por isso eu acabei gostando bem mais dos filmes, assim, mais modernos da franquia, ali, da segunda parte. Então vamos falar dos filmes individualmente, o que tu acha? Beleza, pode começar aí pelo primeiro. Pânico, 1996, Jonas. Pânico continua lindo ou Continua lindo, continua perfeito, continua maravilhoso. Esse filme é uma masterpiece do gênero, não tem nem muito o que falar, né? Eu sei que a gente tá aqui pra falar, mas o filme é perfeito, né? O filme que sedimentou tudo, que trouxe as bases, ali de como aquela história seria contada várias e várias vezes, né? Por exemplo, a gente tem a questão da metalinguagem que está muito presente ali no personagem do Randy, né? Que ele incorpora isso, né? Ele incorpora a questão da metalinguagem, também a questão do professor roteiro ali, né? Que vai dar as bases para a história para frente, para os personagens entender com que eles estão lidando ali, né? A gente tem a figura da Sidney Prescott sendo bem estabelecida ali, que é muito interessante ali no primeiro filme, bem mais interessante que nos outros filmes, né? Tem toda a questão do Billy Loomis ser aquele cara meio que você não sabe se ele é mal mesmo, se ele tá lá aloprando a Sidney, né? Depois a gente descobre que ele tá mesmo. A gente tem a questão dos outros personagens ali de apoio também que são muito interessantes, né? E tem todo o mistério ali que até o final você não imagina mesmo quem seja o assassino, né? Eu gosto muito desse filme. Esse filme, pra mim, é o melhor da franquia, assim, disparado. E envelheceu muito bem, assim. Envelheceu perfeitamente, assim. E ainda é um filme, assim, pô, nota 10 pra você assistir numa sexta-feira à noite, assim, sabe? Não tem nada pra fazer. Assista Pânico, que ainda é um filmaço que não perdeu nada. Eu acho que nem tem muito o que falar desse filme, porque tudo que a gente já elogiou da franquia, quem estabeleceu foi o Pânico 1, né? Essa questão de narrativa metalinguística, de atacar o espectador, da cultura pop da época, foi tudo o Pânico 1 quem fez, né? Foi tudo ele que construiu e estabeleceu a franquia, não só a própria franquia, né? Como várias franquias que vieram depois de Slasher. O que eu posso citar? Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado. Até em Premonição a gente vê um pouco de Pânico, que a gente falou na outra semana. Eu acho que se tem Slasher, é inevitável falar de Pânico. E é tudo por causa desse filme, né? O que mais que a gente pode falar dele? Tem a crítica à mídia, né? Que é a personagem Gale, da Courtney Cox, que é a Mônica de Friends, né? Pra quem gosta de sériezinha de comédia. Desmereceu pra caramba, sériezinha de comédia. Eu já gostei muito de Friends. Foi mal, Não tive que fazer esse gancho aí. Não tem problema. Mas, enfim, ela representa a mídia da época que transformava serial killers em popstars, né? E isso continua muito atual. Até hoje em dia, por mais que os meios de comunicação tenham mudado bastante. Por exemplo, até ano passado, retrasado, tava todo mundo falando daquela série Dahmer, né? Do Jeffrey Dahmer. Que fez muito sucesso, tava todo mundo falando, acho que era da Netflix, não tenho certeza, e Pânico já retratava isso em 1996. Exato. Na verdade, eu acho que tudo isso se intensificou, né? Tem tipo toda uma onda de documentário de true crime e tal, né? Que tá chegando no Brasil e basicamente é a exaltação dessa violência como uma forma comercial mesmo ali, né? Não que não seja legal assistir lá os documentários e as séries, né? Mas eu acho que se intensificou muito mais do que naquela época, né? E os anos 80 e 90 eu acho que tinha algumas figuras como o próprio Jeffrey Dahmer, né? O Ted Bundy, por exemplo, nessa época, a imprensa só falava desses caras e esses caras de fato viraram celebridades, tanto que muitos deles recebiam cartas de amor na prisão, esse tipo de coisa, né? E Pânico retrata muito bem esse tipo de coisa e até hoje continua bem atual. E falando também
claro, a clássica primeira cena, né? Outra coisa que esse filme estabeleceu bastante, ele coloca Drew Barrymore na capa do filme, inclusive, né? Como personagem principal, e ela morre na primeira cena. E aí já tem todo um negócio. Opa, esse filme é um pouco imprevisível. Tu acha daquela primeira cena do primeiro Pânico e como ela estabeleceu parâmetros para os outros filmes da franquia, Jonas? A cena que molda tudo, né? A cena que já te mostra, assim, já antecipa toda a ação do filme e tal, né? E coloca as características ali, né? De como o assassino vai agir. Sempre vai estar em contato com a pessoa no telefone de atacar, né? Principalmente se for o personagem principal ali, né? Ele sempre vai utilizar o cenário ali ao favor dele, né? E atacar de forma imprevisível, sem a pessoa saber, né? Meio stalker, assim. Sempre observando o que a pessoa vai fazer. E a cena é perfeita, né? Eles repetem ela a exaustão, assim, tipo, 6 vezes a mesma cena. 5 vezes, na verdade, né? Na sessão um pouco diferente. E a cena sempre consegue ser atual e a melhor parte de todos os filmes, né? Eu também gosto muito daquela cena em que ele prende a menina no porão e mata ela assim pelo portão, sabe? Nossa, aquela cena pra mim é uma das melhores de todos os filmes de Pânico, assim, é simplesmente genial. E mais coisas que essa franquia estabelece, por exemplo, eu posso estar muito enganado aqui, mas eu não lembro de ver filmes antes de 1996 que tinha um grande mistério sobre a identidade do assassino. Que o assassino poderia ser qualquer um daquelas pessoas, sabe? Eu lembro Os Sete Suspeitos de 1985, mas não é um filme de terror. Parece que Pânico trouxe isso pra gente e isso acabou se tornando mais uma das tendências criadas por essa série. Com certeza, vira quase um subgênero, assim, né, de slashers done it, né, who done it, né. Mas eu também vejo um paralelo, assim, nos próprios filmes de giallo mesmo, né, dos filmes do Dario Argento e tal, assim, tem muito a ver, tem um paralelo ali com o filme do Profondo Rosso, que é o Deep Red, né? Que é o Prelúdio para Matar, né? Que é o filme do Dario Argento, que é basicamente assim, se você for dar as devidas concessões, né? Tem a mesma estrutura de Pânico ali, né? Os personagens tentando entender o que vai acontecer, só que são menos personagens, né? No Profundo Rosso são 2 ou 3 personagens, né? Que eles estão investigando uma onda de assassinatos, né? E eles percebem que são assassinatos que estão acontecendo ali próximos deles, né? E eles precisam saber quem que tá cometendo esses assassinatos ali. E o Profundo Rosso, ele tem um pouco dessa galhofa também, né? Ele tem um pouco ali dessa galhofa, não tanto no assassino, né? Mas no próprio personagem principal ali. Ele tem aquele negócio de ser meio festeiro e tal, de tipo assim, ao mesmo tempo que ele tá tentando investigar a parada, ele não tá nem aí pra nada, né? Eu acho que se a gente fosse apontar um sucessor, assim, desses tipos de filme, do Pânico em específico, eu acho que seria o Prelúdio para Matar mesmo, assim. Que dá pra traçar um paralelo muito interessante entre esses dois filmes. E o assassino também é alguém próximo, né? Das pessoas ali, que no caso é a mãe do melhor amigo do personagem ali, que por algum motivo que a gente nem sabe ali, isso é um completo maníaco que quer matar todo mundo ali. O Prelúdio para Matar é de que ano, tu É de sabe? 1975. Pois é, se passaram 20 anos, né? Então, eu acho que não é exagero falar que foi o Pânico quem popularizou essa premissa, né? Com certeza. E outra coisa que o Pânico também criou, ter 2 assassinos, justamente pela questão da imprevisibilidade, porque se tu fosse fazer o filme com um assassino só, ele não ia fechar, sabe? Então, acho que isso foi essencial pra manter o suspense no ar de quem de fato era o assassino. Porque tu vê Ghostface com todo mundo, sabe? Não tem um personagem dos principais que não apareceu junto com Ghostface em alguma hora. Então, eu acho que foi uma grande sacada do filme ter 2 assassinos. E isso também criou essa tendência pros próximos filmes a partir dele, não é mesmo? É verdade, eu acho que acaba tirando o foco, né, do Billy Loomis ali, acaba deixando bem imprevisível a parada. Embora ele esteja envolvido ali, né, tem toda a dinâmica também entre o Billy e o Stu também, que é sensacional, né, das melhores partes ali do filme, né. Os dois personagens se dão muito bem ali, são 2 completos maníacos. E o filme constrói ele pra parecer um psicopata, sabe? O olhar dele é um olhar de um psicopata, então
Foi uma grande sacada do filme, porque parecia muito óbvio que ia ser ele, daí a gente descobre que não é, porque o Ghostface aparentemente matou ele. Só que depois é, porque existem dois e um era um amigo dele fingindo que tinha matado ele. Então acho que isso tudo foi bem novo, foi uma grande sacada e acabou revolucionando o gênero, de certa forma. E tu tinha falado da morte do portão, né? Essa morte é bastante comentada por todo mundo, mas eu acho que a morte mais legal é aquela do delay do cameraman, sabe? Dentro da van tem um delay de 20 segundos entre a filmagem dentro da casa e o que passa ali nos monitores do cameraman. Então ele vê o Ghostface saindo da casa e, na verdade, o Ghostface já tá na frente dele. E então a gente falou de premonição na outra semana. Acho que Premonição é uma morte com mortes bem criativas, mas Pânico também tem seus momentos, né, nesse quesito. Com certeza, toda a construção da cena, né, demora pra coisa acontecer, vai esquentando e tal. Você acha que ele vai atacar de primeira assim, mas ele não ataca, ele vai esperando. Você acha que um personagem vai morrer, mas na verdade quem morre é o outro, né? O ataque é feito no outro. Toda a preparação da cena antes, o Randy explicando as regras de como vai agir, ou como age o assassino e as coisas acontecem de uma outra forma um pouco diferente, assim, sabe? Também essa cena é genial. Só que pra mim, morte por morte ali, a mais interessante mesmo é a do portão ali, né? É muito visceral mesmo ali, bater na cabeça dela, deixando o corpo suspenso ali, muito fera. Mais alguma coisa de Pânico? É difícil de falar de um filme que é perfeito, assim, né? Um filme que não tem erros, basicamente, né? Só assistir e se divertir, porque dentro do gênero, assim, é a melhor coisa já feita, né? Então acaba ficando meio sem ter o que comentar, além de que é muito bom, né? Eu li os comentários do Letterboxd, porque é um filme muito cultuado, né? O primeiro Pânico. E tem uma nota média muito alta. Eu vi gente reclamando que a polícia do filme deveria ter achado as gravações do telefone fixo, porque isso é muito fácil de fazer na vida real, sabe? As pessoas, elas se esforçam pra não entender o que é a arte do slasher, sabe? Isso eu acho muito bizarro. Por isso que muita gente não gosta, né? Muita gente cria problemas de roteiro que não existem. Simplesmente é um roteiro criado puramente pra divertir. Eu acho que é isso. A história tem que ir pra algum lugar, né? Se a história não vai pra frente, não tem filme, basicamente, né? Se você ficar assim, procurando pelo em ovo, a história não vai pra frente, né, cara? Não tem o que fazer. Eu acho que hoje em dia a gente tem uma impressão assim de que tudo tem que ser extremamente realista, né? Na ficção tem que seguir regras de realismo e tem que seguir lógica, uma lógica extrema ali, né? Tipo, todo filme tem que ser um filme do Christopher Nolan, assim, sabe? Completamente explicado e seguindo caminhos lógicos, assim, sabe? Mas eu acho que não é assim, na verdade, né? Na ficção ela tem que permitir também formas de entretenimento ali mesmo, tá ligado? A gente quer contar essa história e vai ser desse jeito. Nem sempre tudo precisa ser extremamente realista e dentro da lógica, sabe? Às vezes o terror, como um gênero que permite esse tipo de experimentação e permite sair um pouco da lógica mesmo, eu acho que ele tem que se permitir a isso e fazer essas narrativas desse jeito mesmo, sabe? Tipo assim, rapaziada, a gente vai matar uma galera aqui mesmo e eles não vai ter como se defender, só uma pessoa vai sobrar no final e é isso aí mesmo, tá ligado? Agora tudo hoje em dia tem que ser realista, tudo tem que ser extremamente complexo, sabe? Pra galera que assiste ficar comentando teoria depois, ou então ficar justificando tudo que foi feito, sabe? Eu acho que isso aí nem é vontade mais de apreciar a ficção, sabe? Uma forma de querer transformar tudo aquilo ali num true crime mesmo, assim, né? Não sei se deu pra entender o que eu quis dizer. Sim, perfeito. De Pânico era isso? Acho que era isso. Então vamos falar de Pânico 2, de 1997. A gente conversou antes, tu falou que olhou de novo e não gostou tanto, que nem tu tinha gostado da primeira vez, né? O que aconteceu? Onde é que o filme decaiu pra ti, principalmente? Ah, cara, esse filme decaiu muito, assim, pra mim, numa segunda assistida, porque, assim, pô, todo o drama da Sidney, assim, é muito chato, sabe? É muito chato mesmo.
ela é um personagem que pra mim ficou muito chato, assim, no geral, mas nesse filme, assim, é insuportável, assim, toda a situação envolvendo ela. Aí aquela cena lá no refeitório, o cara dançando pra ela, tá ligado? Negócio super piegas, nada a ver com Pânico no geral ali, sabe? Situação forçada, todo o drama ali dela naquela cena no curso de teatro ali, sabe? Nada a ver com nada. Beleza, o Ghostface ataca ela lá, tranquilo, mas nada a ver aquilo lá, sabe? Esse drama pra mim, assim, que eles tentam colocar dela com uma pessoa traumatizada não funciona. Até porque a Sydney, ela é forte pra caramba, assim, sabe? Não é uma pessoa que vai ficar... Não, um personagem, né, que vai ficar traumatizada ali, sabe? Eu acho que a franquia se perde muito, assim, no geral, tentando retratar ela dessa forma, assim, como uma pessoa que tá sempre tentando lidar com o trauma e o eterno fantasma ali que tá correndo atrás dela. Eu acho que tem a ver, mas no geral não é bem feito assim, sabe? Eu não consigo simpatizar com as coisas que acontecem ali. Mas no geral eu acho que é um filme que é uma nova direção pra franquia, né? Porque ele abraça de vez essa questão da metalinguagem, né? Tem essa questão, ela é tocada no primeiro filme, mas eu acho que no segundo filme isso é abraçado de vez como esse recurso narrativo, né? Aí tem muita referência. Tem o filme dentro do filme acontecendo ali, né? Que é o filme Facada, que vai se tornar recorrente em toda a franquia ali, né? Tem um monte de referências, assim, a filmes slasher, filmes do gênero, né? E tem tudo essa autorreferência das coisas que acontecem no Pânico, que se estabelece na franquia e as outras coisas do gênero ali, né? E a gente pode ver isso ali na cena inicial, que eles refazem e tal, né? Mostra como se fosse dentro do filme. E eu também gosto bastante de como o filme ele toca naquela ideia da violência dos filmes que acontecem ali, elas têm impacto real, assim, né? No mundo real, né? Pra mim era uma ironia isso, não era? Não, eu acho que é de certa forma, mas tipo assim, também tem um debate real ali de tipo assim, como é, igual você falou da questão da mídia antes, né? Tipo assim, de como a mídia retrata assim aquela violência e tenta jogar como se a galera que curte esses filmes ali fosse ter impacto na vida real, como se na verdade é só cinema mesmo, só arte. Não, eu reassisti e eu gostei tanto quanto da primeira vez. Eu vejo tantos problemas quanto tu viu, mas pra mim o resto do filme ele se compensa tanto que, sinceramente, eu não podia dar menos bola pra história da Sydney nele. Pra mim, a cena inicial é até melhor do que a do primeiro filme, que inclusive é com a Jada Smith, né, que teve toda essa polêmica no Oscar com o ex-marido dela, o Will Smith. Caramba, se você não falasse, eu não ia saber nunca que é ela. Sério mesmo, não ia saber. Eu descobri depois, eu tava pesquisando quem era, porque Pânico sempre traz uma estrela pra fazer essa cena inicial, né, pra morrer nessa cena inicial. E eu não tava reconhecendo. E aí eu fui pensar, caralho, é a Jada Smith. É que agora o cabelo dela tá loiro, né? Mas de qualquer jeito, ela tava muito nova, faz muito tempo eu não fazia ideia de que era ela. E esse filme, ele, claro, a história dele já é um pouco mais abaixo do primeiro filme e tal, mas eu acho ainda assim que ele tem críticas muito válidas, como por exemplo que a gente falou da violência nos filmes e tal. Foi um negócio muito recorrente, inclusive durante os anos 2000, que pessoas culpavam massacres escolares, aqueles massacres que sempre ocorrem nos Estados Unidos, né, em escolas, culpando mídia sobre isso, sabe? E claramente não é culpa das mídias. Talvez a mídia seja um estímulo a mais para uma pessoa que já tem problemas psicológicos. Então, eu acho que para mim o filme mais ironiza isso do que traz de fato um debate mais equilibrado sobre o assunto, sabe? E também a primeira cena já é uma crítica sobre... É uma crítica inclusive pro primeiro filme, né? Porque os personagens estão sempre falando que filmes de terror não são feitos para negros, porque não tem negros nos filmes. Se for olhar o primeiro filme, não tem nenhum negro no primeiro filme. É uma autocrítica bem legal que o filme faz, na minha opinião. E tem toda essa crítica e tal, e também tem aquele mito popular de que os negros sempre morrem primeiro no filme de terror, e eles acabam morrendo também na primeira cena. E isso é um assunto interessante, inclusive. Teve um estudo da doutora Robin Coleman. Ela é autora de um livro chamado Horror Noir, a história do horror negro. E ela fala, tipo, que esse negócio é apenas um mito, que não é verdade que os negros morrem primeiro nos filmes, justamente porque eles não têm um papel de destaque nos filmes o suficiente pra conseguir ter esse destaque de ser o primeiro a morrer.
Então é uma crítica que o filme faz, inclusive, ao primeiro filme, e eu gostei muito desse tipo de coisa. E também, claro, pra mim tem cenas de suspense, algumas até melhores do que qualquer uma cena do primeiro filme. Como, por exemplo, a morte do Randy, pra mim é muito, muito bem construído. E aquela cena do carro onde a Sandy e a amiga dela tem que sair do carro com o Ghostface desmaiado na frente. Cara, eu gostei do filme mesmo assim, eu vejo todos os problemas que tu viu, mas eu acho que ele acaba se compensando no fim das contas. O que tu acha? Eu acho que assim, na questão de o Ghostface atacando, assim, e as mortes, né? E as coisas que acontecem na parte mais terror, assim, eu acho que é muito legal, assim. Mas igual a gente falou, né? Conforme você vai reassistindo esses filmes, assim, sem o mistério de quem é o assassino e tal, e de quem vai passar a faca aí na galera, quem vai morrer ou não, essas questões narrativas acabam pesando muito, assim, pra mim, sabe? Uhum. Eu acho que acaba enfraquecendo um pouco o filme de forma geral, assim mesmo, né? Também não gosto muito, assim, do vilão, assim. É uma situação, assim, bem jogada, assim mesmo, sabe? Não tinha nenhum indício de que existia essa pessoa, né? Eu acho que... Mas, no geral, é um bom filme, assim. O filme tem toda essa questão de, assim, sequências são melhores, né? São melhores que os filmes originais, ou são piores mesmo, sempre vão ser piores, ou não. No geral, eu acho que essa é uma sequência que é pior do que o filme original, assim, bem pior, né? Mas se você levar em consideração que é um dos melhores filmes de terror da história, assim, eu acho que passa, sabe? Eu também acho. Esse filme tá bem estrelado também, né? Inclusive a Sarah Michelle Gellar, né? Tem uma morte glamourosa nesse filme. Ela que acho que foi uma das maiores ascensões da história do cinema do terror, em 1997, que ela fez no mesmo ano Pânico 2, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, e Buffy a Caça-Vampiros estreou também, que ela é protagonista. E ela se tornou um ícone de terror com apenas 19 anos na época. Pois é, a cena dela sendo tacada, assim, de cima da sacada é muito fera. É bem lembrada pelos fãs da franquia, né? E eu acho que eu concordo com a maioria dos fãs nesse caso. Eu acho que é de fato inferior ao primeiro, mas eu vejo muito valor nessa obra de qualquer jeito, porque pra mim o drama não é dos melhores. Eu não gosto da revelação do Ghostface também no final. Acho que também é jogado de qualquer jeito, eu concordo contigo nesse quesito, mas pra mim eu acho que o suspense é até melhor que o primeiro filme. Em questões não dramáticas e mais a ver com o suspense da trama, com as mortes em si, um slasher mais puro mesmo, eu acho que ele até tem uma certa evolução diante do primeiro filme, sabe? E isso pesou muito pra mim. Eu acho que é um filme assim, se o primeiro filme pra mim é nota 9, esse filme pra mim é nota 8, sabe? Entendi. Não, acho justo, assim. Agora você conseguiu me convencer um pouquinho mais. Mas eu sei que no momento que eu dar play lá de novo no filme, eu vou ficar com raiva de novo. Então, vamos Sim. parar por aqui. Então, o Pânico 2 era isso? Eu acho que é, né? Acho que a gente cobriu bem, né? As coisas. Tem muito o que Acho que falar. sim. Agora lá vem bomba, né? Pânico 3 2000, Jonas Arnone. Esse filme é complicado, né? A gente sabe que esse filme teve um monte de problema na produção, né? O roteiro do filme vazou, eles tiveram que mudar um monte de coisa. Ele tocava alguns temas que poderiam ser um pouco controversos, né? Pelo que a gente ficou sabendo. Mas mesmo assim, eu acho que como um filme que, mesmo que passou por tudo disso, ele funciona bem, assim. Não é um filme que eu fico assim, nossa, morrendo de tédio assistindo esse daqui, quero assistir outra coisa, sabe? É um filme que eu gosto, no geral, assim, mais do que o 2. Gosto bem mais do que o 2, mas ele tem seus problemas, né? Ele tem um monte de personagem que tá ali só pra dar pista falsa, assim mesmo, sabe? Também não gosto do trauma da Sidney de novo aparecendo ali, ela tentando se isolar, em vez de... Na verdade, ela tá tentando ajudar outras pessoas enquanto se ajuda, mas ela tá meio isolada e tal, né? É o único filme que não traz uma pessoa famosa na primeira cena, né? Quem morre é o Cotton Ware, que é o suposto assassino do primeiro filme, né? E era um ótimo personagem no Pânico 2, inclusive, eu esqueci de falar isso antes, mas eu dei muita risada com ele. E é o primeiro filme que não traz ninguém tão famoso assim, e eu acho que isso até casa bem com a premissa do filme, no geral, mas... é o filme mais polêmico da série, sem dúvidas, né? Ele toca num assunto muito pesado, que é o abuso de Hollywood com as atrizes, com as mulheres no geral. E mesmo assim é um filme produzido pelo Harvey Weinstein, né? Um notório abusador. Mas tirando isso, tá tudo bem, sabe? Esse filme aí, na verdade, ele é meio Mulholland Drive com desconto, né? Se a gente perder bem assim. Mas é legal. E teve bastante interferência do estúdio. Eu acredito
acredito que a falta de sucesso desse filme seja justamente por causa dessa interferência, né? O estúdio, ele pediu menos sangue, né? Menos violência e mais humor, justamente por causa do massacre de Columbine, de 1999, né? Que foi outro tiroteio em escola, que é provavelmente o mais famoso da história. E é um filme que é mais voltado pro humor, mas pra mim o humor raramente funcionou, sabe? Eu não achei a mínima graça dele. E, além disso, ele fazendo isso, ele joga fora toda a crítica que o Pânico 2 construiu, né? Quando ironizava o fato da mídia culpar os filmes violentos por assassinatos na vida real. Então, foi um filme que basicamente se entregou para os estúdios, apesar de tentar fazer uma crítica muito sensível, ele acabou tendo esse entreguismo, no fim das contas, para justamente agradar os estúdios. Jogou fora toda a história que ele fez no Pânico 1 e no Pânico 2, na minha humilde opinião, sabe? O que eu menos gosto, assim, desse filme mesmo são os personagens de apoio mesmo, assim, sabe? Eu acho que eles estão lá só pra dar pista falsa, assim, eles não têm relevância nenhuma. Aquela personagem lá que é a mulher lá que fica atrás da Gail Weathers, ela não tem nada a ver com aquele personagem lá. Não funciona em momento algum, sabe? As piadas não têm graça. Mas eu gosto bastante do conceito de, tipo assim, eles estão fazendo um filme ali, sabe? Dentro de um filme, sabe? Eu acho que traz cenas boas ali. Eu gosto desse filme bastante, cara, assim, acho ele subestimado. Mas tem muita coisa que não funciona mesmo. Eu não gosto do filme, tenho que ser sincero. Eu não consegui me divertir com ele, tipo... Em raros momentos eu, de fato, dei risada, achei o suspense bom e tal. Mas, no geral, eu achei ele bem fraco, né? Nesses dois quesitos que eu acho que são os principais, né? E, além disso, a crítica que eu acho que é muito boa, foi muito mal recebido na época, justamente porque não era tão exposto esse tipo de escândalo em Hollywood, né? De abuso e tal. E hoje em dia, todo mundo já sabe, né? De todos os problemas, inclusive com o produtor executivo do próprio filme. Eu acho que vale dar um desconto pro filme justamente por causa disso, por ter coragem de abordar um tema pesadíssimo e que ainda não era de amplo conhecimento público que nem ele é hoje, sabe? Então dá pra dizer que é um filme à frente do seu tempo, filme visionário, ao denunciar esse tipo de coisa, mas mesmo assim existe a hipocrisia que eu apontei antes, né? Então eu fico meio que em cima do muro em relação a isso, sabe? E, além disso, tu falou dos personagens, pra mim, personagens secundários não funcionam, sabe? A revelação e a motivação do Ghostface são, pra mim, bem forçadas, jogaram de qualquer jeito, e quando ele é revelado, tu nem lembra quem ele é no filme, sabe? Tu tem que voltar ao filme pra saber onde é que esse cara apareceu antes, porque não é bem desenvolvido. Então, não sei o que tu achou exatamente dessa revelação. Eu concordo, pra mim também é 100% jogado ali, é tipo assim, qualquer pessoa que sobrou aqui, sabe? Não tem motivação nenhuma, mas ele é quem sobrou. Toda aquele construção da mãe da Sidney também, sabe? Não tem nada a ver aquilo lá. Não funciona também nem um pouco, sabe? Mas... E ele mexe em toda a mitologia, né? Porque ele explica que esse cara que foi super mal desenvolvido nesse filme, ele era a grande mente por trás de todos os assassinatos anteriores da franquia, sabe? Então ele transforma um desenvolvimento ruim em algo que tem muito mais importância do que deveria ter, de fato. Exato, é tipo assim, um cara que ele armou tudo, mas ele não foi citado em momento nenhum antes, sabe? E durante o filme, durante o próprio terceiro filme, também não daria qualquer pista de que isso poderia acontecer. Mas eu gosto bastante mais da ideia do filme ali dentro do filme mesmo acontecendo. A metalinguagem de um filme sobre um filme aqui e nele tem gente morrendo. Acho muito legal. E ainda sobre os personagens, a Gale, né, a Courtney Cox, já é uma personagem muito cínica nos outros filmes e tal, mas é uma personagem muito querida, eu acho até engraçada muitas vezes. Só que nesse filme ela tá insuportável. Eu não consegui olhar uma vez pra tela e não senti um pouco de raiva, sabe, com ela. Tipo, não sei o que aconteceu nesse filme. Que ela tava muito pior do que nos outros filmes, sabe? Inclusive, tá todo mundo criticando o cabelo dela nesse filme. Eu fui pesquisar as reviews no Letterboxd e a maioria das reviews são
sobre o cabelo dela, eu não entendi muito, Deve mas... ser algum meio. Mas eu gosto bastante dela nesse filme. Eu acho que pra mim funciona, assim, sabe? O que não funciona muito é o personagem ali que tá tentando fazer a Minnie e ela, sabe? Ali pra mim não funciona nada. Mas aqui eu acho que uma das melhores, assim, atuações dela, assim. Outra coisa que me faz achar o 2 melhor que o 3. Inclusive é isso, eu acho que o par romântico dela com o Dewey no 2 tem uma química bem legal, e nesse aqui já é um negócio mais, sabe? Ela já tá, que nem eu falei, eu já achei ela insuportável no início do filme, e isso já meio que estraga um pouco a experiência. E no fim das contas, eu achei a química deles bem pior nesse filme do que tá no 2. Eu acho que piorou também, assim. Nem dá pra imaginar, assim, que a coisa vai se desenvolver, né? Mas não vejo isso como um grande problema, assim, também, pra esses dois personagens, sabe? Eu acho que o que mais me irrita mesmo é aquela menininha lá que fica em volta deles. Meu Deus, muito chato. Mais alguma coisa do Pânico 3? Cara, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa pra falar? Uh-uh. Agora temos um grande filme à nossa frente, né? Pânico 4, 2011, muito criticado na época. Hoje o pessoal meio que se arrependeu. É o último filme dirigido pelo Wes Craven antes dele morrer, e fica até como uma homenagem pra ele, né, esse filme. E esse Pânico é o nosso Pânico, né, o Pânico dos Millennials. É o único que tá dessa linha do tempo que tá na nossa época ali de escola, né, 2011. E ele retrata muito bem essa época, né? A gente falou antes que o Pânico, ele retrata bem todas as épocas pelas quais os filmes são feitos, né? E nesse filme não é tão diferente. Inclusive, ele é um filme de 2011, provavelmente filmado grande parte em 2010. E eu lembro muito bem, tipo, que o filme retrata aquela crescente, né? Preocupante crescente de querer ficar famoso online a qualquer custo, que era muito comum naquela época. E isso ainda estava começando, então esse filme ele foi visionário até nisso, sabe? E por ser um Pânico isolado nessa linha do tempo, eu acho que ele se segura muito bem sozinho, sabe? Porque o Pânico 1, 2 e 3 foram todos lançados juntos, e o Pânico 5 e 6 também foram lançados juntos e são complementares um do outro. E o Pânico 4, ele fica ali sozinho. E pra mim ele é excelente. Sinceramente, eu acho que foi até uma grande surpresa pra mim na época que esse filme foi bom, porque eu não esperava muita coisa. Esse filme era muito criticado e as pessoas não foram ver esse filme, sabe? Tanto que por isso que eles não fizeram uma sequência imediata. Mas é um filme que pra mim sustenta muito bem, mesmo não tendo nenhum filme complementar, diretamente complementar a ele, né? O que tu Não, acha? concordo 100%. Esse filme ele é muito bom, assim. Pra mim, ele é o segundo melhor filme da franquia, né? Facilmente, assim. Ele tem uns comentários meio ácidos, assim, sobre os filmes de terror da época e tal, né? Bem escrachado, assim mesmo. Ele fala mal lá dos Jogos Mortais, ele fala mal dos filmes do Eli Roth, né? De 13 Porn, mete o pau mesmo. E aí tem aquele remake da primeira cena da franquia e tal, né? Aí eles jogam o Twitter ali no meio, Facebook e tal, né? Jogam toda essa questão que você falou de querer ser famoso online e tal, retratando tudo que tá acontecendo e mostrar as coisas que estão acontecendo ali no ato e tal, né? Eu gosto muito desse filme, assim, acho os vilões muito carismáticos, assim, né? É muito bem feito mesmo. Eu gosto bastante também que eles fazem uma festa pra cultuar os filmes que eles gostam, tá ligado? A facada tona, eu acho isso muito bem feito. Aí o Ghostface vai lá e ataca, assim, sabe? Gosto bastante do filme, assim, como você falou, ele acaba soando mais como uma homenagem, assim, ao Wes Craven, todo o legado que ele deixou, sabe? Funciona muito bem sozinho, assim, é um filmaço, assim, pra mim, nota, se o primeiro é 10, esse é 9,5, assim, sabe? Funciona muito bem e muito impactante, tá? O Ghostface também tá mais truculento do que no geral, eu achei, assim, sabe? Bastante. E os personagens são bem desenvolvidos, né? Não são exatamente todos os personagens muito marcantes, assim. Mas todos eles têm uma personalidade legal, eles agregam alguma coisa na trama. E o mais importante, né? O suspense tá no ponto, porque esse eu acho que é o filme mais imprevisível de todos. Pelo menos
que eu lembro de eu mesmo olhando foi, tipo, eu não imaginava que a Ghostface ia ser quem foi no final, Sim, eu sabe? também não imaginava. Tipo assim, eu fui saber, imaginar naquela última cena ali mesmo, assim, sabe? Que ela se revela lá. E é muito fera, ela é muito carismática e tal, assim. E ela também se mostra um completo lunático, assim, como os outros. É muito bem construído. As motivações dela, assim, nem tanto, mas ela como personagem, assim, carrega muito bem, assim. E também acho legal que eles passam um pouco por cima das questões do trauma da Sidney mesmo, assim, né? De ser uma pessoa que quer ficar sempre ali revivendo o passado e isolada, assim, sabe? Eu acho que eles dão uma superada, uma passada por cima um pouco disso, sabe? E até por isso o filme fica melhor, assim, pra mim. Tipo, a questão dela, das motivações dela não serem bem desenvolvidas tipo, é característica da franquia. E além disso, eu acho que tem um elenco bem estrelado, bem legal, assim. Tem até aquela menina do Pretty Little Liars, que era uma série que tava bombando na época. Tem a Hayden Panettiere, que virou uma fan favorite, né, no final das contas, e apareceu de novo em Pânico 6 como agente da FBI. E, cara, pra mim, o que eu ia falar, a cena da Jill, né, que é a Ghostface principal, ela acho que é a cena mais brutal de toda a franquia, sabe? Eu fiquei um pouco chocado da franquia ter feito aquilo, tipo, eu acho que elevou a violência muito ao extremo, né, ao extremo comparado aos outros Pânicos, mas aquela cena foi muito brutal dela no final se machucando pra fingir que ela não era Ghostface, né, pra polícia. E também a cena no hospital é muito boa no final das contas. E sei lá, eu acho que é um filme que se sustenta muito bem em geral, assim. Não, eu acho que é um ótimo filme, assim, de despedida pro Wes Craven, faz jus, assim, a toda a franquia, sabe? Voltar depois de tanto tempo, assim, e tal, e fazer um negócio tão bem feito, assim. E você falou até que o filme não foi bem recebido na época, eu fiquei até meio surpreso, assim, né? Porque se sustenta muito bem, e lembro dele passando muito, assim, no Space, talvez. Na época tinha TV a cabo muito forte, né? Lembro que ele passava direto, assim, no Space ou TNT, alguma coisa assim, sabe? Não sabia que ele não era tão bem quisto, assim, pela galera da fanbase, né? Mas fanbase são fanbases, né? Mas eu acho que, tipo assim, se a gente for ver, acho que a galera tava numa ressaca geral de filme de terror, né? Porque Premonição não foi bem, Pânico não foi bem, né? Não é? Só que o que é fato é que a bilheteria desse filme foi um completo fracasso. Por isso que ele não teve uma sequência tão imediata, assim, né? Pois é, acho que a galera tava meio fofa de filme de terror no geral mesmo, né? Eu acho que o 4, né, também é um elemento muito importante, né? Pânico 4. Tanto que o 5 ele não tem número, se for parar pra pensar, né? Eu pensei nisso agora, olha como eu sou um gênio. É verdade. Porque, tipo, as pessoas estavam tendo, naquela época, Jogos Mortais 4, Albergue 3, Halloween 28. Sim, sim, tem todo o negócio de, tipo assim, trazer um público novo no cinema sem eles achar que precisa ter visto alguma coisa antes e tal, né? Toda essa ideia mesmo. Exato. E acabou sendo um fracasso na bilheteria, mas hoje foi perdoado, né? Recebeu a. Como é que chama? Ele recebeu o selo de clássico cult, é isso? Ele virou um filme cultuado. Acho que as pessoas compensaram o ódio a ele nos primeiros anos de existência dele. E te falar que eu olhei pela primeira vez em 2012 esse filme. E eu achei bom já, não sei por que as pessoas não gostaram, assim. Eu fui pensando, tipo, eu não vou achar bom esse filme justamente por causa dessa lógica que eu falei antes, de ter muitas sequências de filmes ruins exatamente naquela época, e parecia que Pânico ia ser só mais uma, sabe? Eu acho que a maioria das pessoas já foi ver esse filme, já foi de má vontade ver, sinceramente. É, com certeza. Eu acho que a galera, no geral, assim, já tava meio pá com um filme de terror, assim, de grande franquia, né? Bom, não sei, tem que ver certinho. Mas eu lembro que nessa época vários filmes floparam mesmo, assim, em sequência. E também depois já veio os Invocação do Mal, essas paradas, assim, que já era outra parada também, né? Mas enfim, Pânico 4 era isso, então? eu acho que é isso. E o que você vai falar? Não, eu tô de boa, eu já mostrei o meu amor por esse filme. Acho que era isso que eu queria fazer, mas agora a gente vai entrar numa polêmica, Ayrton, né? Pânico 5, que na verdade não é Pânico 5, é só Pânico, né? Que é o mesmo problema que a gente falou no outro podcast do Premonição 4, né? Que não é Premonição 4, é The Final Destination. Filme que tenta trazer uma característica de reboot, né? Uma metalinguagem já pensando num reboot, só que ele não é um reboot, ele é uma continuação direta da história, de qualquer jeito, mas
Ele não foi dirigido pelo Wes Craven, obviamente, né? Já tinha falecido. Os diretores são o Matt Bettinelli-Olpin e o Tyler Gillett. E eu conversei contigo antes, tu falou que não gostava desse filme, reassistiu e gostou dele agora. O que que mudou pra Cara, é ti? verdade. Eu reassisti esse filme, assim, eu adorei esse filme. Eu gostei muito dele, assim, de verdade. Gostei muito dos novos personagens, a nova trama ali, sabe? Gostei também da ideia que é um pouco clichê, mas eu achei que foi bem aplicada, sabe? Principalmente porque a atriz é muito boa, sabe? Eu acho que tem a ver que é da Sandy ser filha direta, assim, do Billy Loomis. E os novos personagens, no geral, assim, da galera, assim, eles estão muito bem, assim, a equipe de apoio, os personagens principais, eles estão representando ali, eles são... Eu acho que tem uma mudança de tom geral nesse filme, né? Que os personagens, a própria trama, ela é menos galhofa, assim, ela vai pro negócio, assim, mais sarcástico mesmo, menos escrachado e fica mais sutil. E eu acho que foi bem aplicado isso, sabe? Eu acho que foi uma mudança de tom, assim, que quis levar pra um negócio mais realista, sabe? Um pouco mais sombrio. Eu acho que funcionou, assim, bastante, sabe? Também gosto dos comentários meta, assim, sobre a toxicidade dos fandoms, assim, e de como muitas vezes os fãs não receberem bem alguma mudança, assim, acaba levando a franquia, não só Pânico, mas as outras franquias a reviver sempre as mesmas ideias, sabe? Porque a galera não consegue reviver, não consegue gostar de ideias novas, sabe? Tem que ficar sempre repetindo a mesma coisa. Ou então de aprovação online, assim, ser muito mais importante muitas vezes do que a qualidade geral dessas histórias ali que são contadas, sabe? Muitas vezes os filmes acabam se tornando reféns, assim, dos fandoms e do público, sabe? Eu acho que o Pânico, ele faz uma avaliação muito sincera sobre isso aí. Eu também gosto do elenco original, eles aparecem pouco, mas eles ajudam ali a solucionar o mistério, né? Fazem parte ali. Também gosto muito da cena ali meio que final, que é dentro, assim, da casa, que era a casa do Stu, né? Se eu não me engano. Aí fica uma referência, assim, muito legal, sabe? Muito bem feito, assim, você rever aquele cenário, né? Tipo, 20 anos depois. E eu também gosto bastante do vilão também, né? Eu acho que ele é um personagem, assim, muito bem construído. Ele, tipo, tenta ser sempre evasivo e tal, mas ele não consegue, sabe? Tipo, dá pra ver muito na cara que é ele, mas eu acho que ele funciona muito bem, assim. E a Amber, assim, eu também acho que é o ponto alto, porque eu não consegui imaginar que ela seria um dos vilões, assim, também, sabe? Eu acho que depois que ela é desmascarada, ela funciona muito bem. Eu acho que esse filme, assim, reassistindo, ele é muito legal, assim, ele é um remake, assim, bem feito, sabe? Eu acho que eles levaram em consideração as ideias principais, assim, recontaram a história de uma forma, assim, muito legal e que honrou bem, assim, o legado dos filmes do Wes Craven, sabe? A primeira vez que eu assisti, eu achei que era muito previsível, tal, as coisas que iam acontecer, né? Já dava pra saber que eu era o namorado dela que era o vilão, sabe? Achei o filme assim meio monótono no geral. Mas eu gostei bastante, eu acho que trouxe um novo tom, assim, geral, assim, pra franquia, sabe? Funciona muito bem ali a dinâmica entre a Sen e a irmã dela, assim, também, sabe? Eu gostei bastante desse filme, assim, e se tornou, assim, um dos meus favoritos da franquia mesmo. Foi uma surpresa bem legal e pra mim já valeu a pena, assim, a gente fazer esse programa só pra revisitar a minha opinião sobre esse filme, sabe? Gostei bastante. E você, o que você achou? Então, acho que esse é o nosso Pânico 2, só que ao contrário, né? Cara, eu vejo méritos nesse filme, tá? Que nem tu falou. Eu gosto do tom dele ser um pouco mais sério, assim, um pouco mais voltado pro sarcasmo do que pra galhofa em si. Eu gosto muito da Mickey Madison no filme. Eu acho que ela é uma boa Ghostface. Eu acho que a revelação dela é muito boa, assim. Só que pra mim o drama da questão do pai da Melissa Barreira ser o Billy Loomis, pra mim, não funcionou do mesmo jeito que pra ti não funcionou o drama da Sidney no segundo filme, sabe? Eu achei muito jogado de qualquer jeito. E no sexto filme, inclusive, que isso é expandido, eu já gosto mais, porque parece mais bem desenvolvido. Só que nesse filme, não sei, parece que não fazia sentido pra mim a personagem dela ficar tendo essas visões dele de um jeito, tipo, meu Deus, meu pai era um assassino, então eu sou uma assassina também, sabe? Me parece muito
muito dramático além da conta, velho. É um pouco forçado mesmo, assim, a questão das visões, assim, também e tal. Eu acho que não funciona, mas eu acho legal o fato dela ser filha dele, assim, sabe? O fato básico, assim, não como ela interpreta isso, sabe? Eu também acho, eu concordo com você que não funciona também. Pra mim não funciona até no sexto filme, assim, sabe? Pra mim não funciona de jeito nenhum. Só a não ser no final lá, né, que ela vai fazer certas coisas lá e ela abraça o lado psicopata dela. E eu acho que funciona, sabe? Mas antes disso. Eu fui descobrir que eu gosto disso só no sexto filme, justamente porque pra mim, claro, assim, não fez sentido pra mim ainda, sabe? Mas muita coisa não faz sentido, né? Um slasher. Pelo menos no sexto filme pareceu algo muito melhor desenvolvido, algo que foi usado de uma maneira muito mais inteligente, feito uma homenagem muito mais bonita, sabe? Pro próprio Billy Loomis, né? Que é um personagem muito querido da franquia, mas no geral, cara, no 5 eu não, sinceramente, não consegui gostar. E tem mais coisas que eu acho muito boas nele, que, por exemplo, a primeira cena com a Jenna Ortega, né? Cara, talvez é uma das melhores primeiras cenas, né? A primeira morte ali da franquia inteira. Tipo, toda aquela metalinguagem falando do horror elevado, falando da bruxa e tal, falando a personagem da Jenna Ortega falando, não, porque eu não conheço esses filmes que você tá perguntando, pergunta alguma coisa de Hereditário, não sei o que, sabe? Eu achei muito engraçado essa parte. Só que pra mim vai tudo por água abaixo quando acaba a cena e tu descobre que ela não morreu. E nem adianta falar de metalinguagem, porque o fato do Ghostface tá em cima dela, enchendo ela de facada e depois tu descobrir que ela não morreu, não é nem ao menos citado depois disso, sabe? Então eu achei que foi muito forçado pra quebrar uma expectativa. Só que no fim ela não morreu, justamente porque o roteiro quis e porque ela ia participar do filme, sabe? E foi até inteligente do filme, pela primeira vez na franquia, a personagem da primeira cena não morrer de fato, mas o jeito que aconteceu, sinceramente, eu não gostei, sabe? A cena em si, pra mim, é boa, mas o fato dela não ter morrido, pra mim, já meio que estragou as coisas, sabe? E pra mim, todas as referências e homenagens que ele faz pros outros filmes são bem forçadas, sabe? Eu acho que ele alfineta muitos fãs, tipo, por não gostar de sequência e tal, falando que as coisas, que os filmes têm que ser rebootados, esse tipo de coisa. Só que ele acaba só sendo meio que um pastiche dos outros filmes, só que com um tom um pouco mais sombrio. E pra mim isso não funcionou e eles alfinetaram os fãs e caíram nessa de fazer justamente o que os fãs não queriam, sabe? Pois é, você falou assim, na questão dela não morrer e tal, na primeira cena eu também achei um pouco forçado, mas o que eu achei mais forçado mesmo foi a morte do Dewey, cara, tipo assim, fazendo sentido aquilo, sabe? Foi igual no Premonição 2, né, que acho que a gente tava conversando sobre matarem a Claire, né, eles simplesmente mataram o Dewey, assim, pra falar que mataram, assim, sabe? Não tinha nenhum sentido ele ir lá e fazer o que ele fez. Ir lá na frente do cara pra dar um tiro. Não tem nada a ver. Aquela cena fica muito forçada. Assim, é só pra falar assim, vamos matar esse cara aqui pra galera reclamar e ter assunto do que falar depois, sabe? É meio que uma audácia, assim, de uma maneira que parece que só foi feito pra agregar valor ao filme, sabe? De uma maneira forçada também. Que é matar um personagem tão querido pela franquia. E, claro, tinha toda aquela questão de bastidores, né, que eu esqueci o nome do ator, do Dewey, O David mas Arquette, ele era casado... que é irmão da o Patrícia David Arquette. Ele era casado com a Courtney Cox, né, eles são um par romântico no filme, e eles já estavam divorciados nesse filme, né, então teve toda essa questão dramática envolvendo que, claro, o filme é todo de metalinguagem, então todo mundo já pensou nisso também, né, e a cena que ele morre, ela tá lá chorando e mesmo assim, eu não consegui me tocar essa cena. Mesmo ele sendo um personagem muito importante pra franquia, mesmo tendo todo esse contexto da vida real, sabe? Eu acho que foi super forçado justamente pra tentar agregar valor no filme de uma maneira que ninguém queria, de fato. Eu concordo 100%, não funciona nada, muito forçado. E ele, tipo assim, o Joe, ele não é burro, ele é afobado e tal, desastrado, mas, pô, ele aquilo lá, fazer aquilo lá é burrice, não tem nenhum sentido aquilo lá. Eu acho que esse filme tem cenas boas de morte, sabe? E, como, por exemplo, o 13 Reasons Why lá, como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Mas é o filho da policial, sabe? Que aparece no quarto filme também. Que inclusive é outra personagem muito carismática que eles mataram de novo, A né? troco de nada também. A troco de nada também. Sei lá, eu vi algum valor no filme, assim. Eu vi algumas cenas. O final, assim...
eu também gostei bastante. Claro, o Jack Quaid tá interpretando o mesmo papel que ele interpreta em todos os filmes, né? Mas mesmo assim, algumas partes ali do meio pro final, eu acabei até me empolgando assistindo o filme, mas pra mim não compensou com o resto do filme, sabe? Com todos esses problemas que eu citei antes, esse filme me pareceu uma grande, sei lá, um grande desserviço pra franquia, pra falar a verdade. Nossa, que serviço. Caramba. Sinceramente. Não sei se eu avaliaria assim nem antes, viu? Eu nem antes, quando eu não gostava do filme, não sei se era um desserviço. Pra mim, a minha primeira opinião era um negócio tipo assim, mano, a gente precisa fazer um filme aqui pra continuar a franquia, então escolhe esse cara aí e ele vai tentar dar uma repaginada na história e vamos nessa. Depois a gente tenta fazer, a gente vê a reação, a gente tenta fazer algo melhor, assim, sabe? Uma sequência. Eu tinha essa impressão antes, assim, sabe? De tipo, pega esses caras aqui e toca o pau, né? Mas eu achei que reassistindo assim funcionou. A mudança de tom, assim. Não sei, cara. Eu simplesmente não consigo gostar desse filme. É bizarro o tanto que eu acho ele inferior a qualquer outro da franquia, sabe? Até mesmo ao 3, assim. Porque eu acho ele muito errado. Não sei. Por isso que eu usei a palavra de serviço, sabe? Principalmente em questão à morte do Dewey e essa metalinguagem envolvendo ser uma mistura de remake com sequência, sabe? E no fim das contas fazendo só o genérico disso aí e não expandindo a lore de uma maneira muito interessante pra mim, acabou fazendo ele tá lá embaixo na minha lista. Tudo bem, eu acho válido essa opinião. Mais alguma coisa de Pânico 5? Ou só Pânico, não, né? Acho que é isso aí mesmo. Com essa mania de grandeza desse filme. Pô, mas assim, é o mesmo diretor dos dois filmes, assim? Sim, sim. Cara, eu acho que ele se acha mais talentoso do que ele realmente é, no geral, assim. Mas pode ser. Não, tipo assim, não queima a franquia, assim, sabe? Mas ele não é capacitado o suficiente, sabe? Mas agora a gente vai falar de Pânico 6, né? De 2023, e pra mim aqui ele manda muito bem, na verdade. E ele continua com essa mania de grandeza, só que dessa vez ele faz dar certo, na minha humilde opinião. Qual que é a tua opinião geral sobre esse filme? Cara, eu gosto bastante do sexto filme da franquia, assim. Eu acho que a mudança de cenário, assim, geral, ela é muito válida, assim, sabe? Eles expandirem para um lugar melhor, que eles podem gravar outros tipos de cena, outro tipo de ataque, assim, sabe? Eu achei que foi muito bem-vindo, assim, no geral, né? Eu gosto de novidade, acho que deu pra ficar claro aqui, né? Eu acho que Nova York, assim, por ser um lugar que... Esse cenário mais urbano, por ser um lugar, assim, onde tem bastante beco, assim, viela, sabe? Ninguém conhece ninguém. Eles estão, parece que numa época meio de festa de Halloween, assim. Então acaba sem ninguém saber se a pessoa que tá lá vestida é uma pessoa normal ou é o maluco mesmo, assim, de fato, sabe? Eu acho que traz um mistério, assim, muito interessante, né? Esse cenário me passou uma vibe meio Bebê de Rosemary, não sei se pra ti aconteceu a mesma coisa, mas eu gostei também dessa mudança de cenário e principalmente pela renovação na franquia, né? Eu acho que ele trouxe um ar fresco depois da bomba que foi Pânico 5 pra mim. Pois é, uma coisa que eu acho que isso funciona bem, mas eu acho que o drama, assim, o drama familiar, assim, entre elas, assim, não funciona tão legal, assim, sabe? Eu acho que ainda continua genérico e tal. É uma coisa que continua sem funcionar, assim, pra mim. É essa parte, assim, do drama delas ali, sabe? Delas não se entenderem ali, quando a gente sabe que, na real, elas vão ter que se resolver de alguma forma pra continuarem vivas, assim, sabe? Eu acho que não tem nada a ver. Mas voltando, assim, sobre a mudança de cenário, assim, cara, eu gosto bastante daquela cena do metrô, né? Aquela cena do Ghostface, assim, aparecendo, desaparecendo, assim, atacando a menina, sabe? Eu acho que é uma cena, assim, que mostra 100%, assim, as possibilidades do que eles podem fazer, assim, né? É o tipo de cena que a gente já viu em vários outros filmes, né? Mas contada, assim, da forma Pânico, né? E eu acho que funciona muito bem, é muito legal. Aquela cena de abertura também dela sendo atacada na viela, assim, sabe? Da personagem ser alguém que conhece filmes e mesmo assim ser atacada, assim, né? Mostrando que qualquer um pode ser atacado se tiver algum descuido, sabe? Eu achei que é muito legal. O Ghostface também tá
mais brutal do que nunca, né? Dando tiro, facada, tudo. Matando galera de cima da escada, assim. Jogando de cima do É verdade. prédio, assim. Aquela cena da escada é outra, inclusive, né? Pois é, muito fera, assim, ele tá muito brutal, assim, mais brutal do que nunca, assim, né? Pra mim funciona muito bem, assim, também gosto bastante dos vilões, assim, eu acho que funciona bem, que dessa vez são 3, né? Isso aí eu já achei que 3 já é demais, assim, né? E não acrescentou tanto, mas gostei bastante de ser o policial, assim, porque fica mais crível, porque é alguém que tá recebendo informações deles sempre de como eles vão atacar, entendeu? Então acaba que não fica um negócio assim, então, de tipo assim, o cara sabe de tudo que eles estão fazendo, tá stalkeando eles de longe e, tipo, tem uma onipresença, assim, não. É alguém que tá recebendo informação de cada passo deles ali e pode se antecipar a isso, sabe? Eu acho que funciona muito bem isso daí, porque não fica. Eles estão sendo lidos, né? 100%. A única coisa que eu não gostei em relação a isso foi que a Ruivinha, ela meio que morreu off-screen, do início pro meio do filme, assim, e quando ela morreu off-screen eu já sabia que ela ia ser uma das Ghostface, sabe? E isso estragou um pouco da experiência pra mim na primeira vez que eu vi, né? Mas agora, vendo, já sabendo que era ela, eu acho que eu consegui ter outra experiência e isso me ajudou bastante a achar o filme melhor do que eu tinha achado antes. Tem a cena inicial também que eu gostaria de falar, que é com a Samara Weaving, né? E quem melhor do que ela para ser escolhido nos dias de hoje para iniciar um pânico, né? E ela gritando é uma das melhores coisas de Hollywood atualmente. É uma das melhores gritonas da história do cinema, sabe? E a cena também é muito boa, é no meio da cidade também, né? Acontece num beco ali e é muito brutal também. Eu gostei muito, para mim é uma das minhas cenas iniciais favoritas da franquia. Acho que começou muito bem esse filme. E em relação a personagem, claro, além da Samara Weaving, que eu adoro ela, pra mim o pior personagem da franquia tá nesse filme, que é justamente aquele Shed. Esse filme tem o pior personagem de todos os filmes pra mim, que é aquele Shed. Logo no início do filme, ele impede a Jenna Ortega de subir pro quarto numa festa com um cara, e só que ela tá indo por livre e espontânea vontade, sabe? E ele impede ela, ele tem esse problema super protetor que quando vem da irmã dela eu até entendo, mas ele, cara, ele só quer pegar ela no fim das contas e isso me fez odiar esse personagem de um jeito, me fez comemorar quando ele foi morto no final do filme. Só que no fim ele não é morto e no final ele volta e fica com a Jenna Ortega, sabe? Isso me deixou com muita raiva. Eu acho que tentaram fazer dele um daqueles bom moços, sabe? Que não fica com esse cara drogado aí, sabe? Fica comigo que eu sou um cara muito do bem, eu quero tô bem. Daí ele impede o direito dela de ir e vir, sabe? No meio do filme, e o filme acha ok isso. Eu achei isso muito ruim. Mas, tirando isso, eu acho que o filme é muito bom. Ele insiste na mesma história do filme passado, que nem a gente falou antes, mas pra mim aqui tá muito mais bem desenvolvido e a metalinguagem, pra mim, ela se desenvolve muito bem, principalmente pela volta da Hayden Panettiere, né, que ela virou uma fan favorite do quarto filme, e ela era a nerd de terror, né, sempre a nerd de terror do quarto, em todos os filmes, ela era a nerd do quarto, e ela virou agente do FBI, e agora ela tá investigando esses crimes que ela era uma nerd sobre, sabe, e isso é uma metalinguagem muito legal, tipo, mostrando pros fãs, tipo, imagina se tu fosse um agente do FBI e tu pudesse investigar esse assassinato, sabe, se tu tivesse nesse filme. E eu acho que isso foi um belo de um fanservice. Então, pra mim o personagem dela assim não funciona tanto assim no geral, assim, sabe? Não é como se eu tivesse argumentos sólidos pra defender, assim. Então eu não gosto tanto, assim, no geral. Mas uma coisa que eu gosto muito é aquele santuário, assim, sabe? Cheio de referências de coisas aos filmes passados, né? Cara, acho muito legal aquilo, várias capas, assim, sabe? Como se fosse uma Batcaverna, assim, de Ghostface, tá ligado? Achei muito legal, achei muito legal. Aí que ela abraça o passado dela, né? Dela ser filha do Billy Loomis e tal. E ela vira assassina dos assassinos no final, né? E isso é muito legal, tipo, é um negócio completamente novo na franquia. Não tinha acontecido, pelo menos desse jeito ainda. E, pô, esse filme é cheio de fanservice. Eu acho que tem um final bem grandioso, assim. Ele é até um pouco megalomaníaco, mas ele funciona, sabe?
Então ficou mais um negócio, tipo, da altura da franquia, sabe? Parece um final que a franquia de fato merece. Além de ser um filme também muito bem humorado, como eu lembro que eu ri muito em algumas cenas desse filme. E pra mim ele trabalha muito melhor que os 5, a geração atual, por exemplo, sabe? Eu acho que ele trabalha em várias cenas essa questão de existir muita informação online hoje em dia, isso afetar a mente das pessoas, sabe? Ou seja, com questão de fake news, esse tipo de coisa, tem esse tipo de crítica no filme, eu achei bem legal. Coisa que no 5 eu só vi algumas coisas muito escancaradas que não parecem que foram inteligentemente colocadas no filme, sabe? Nesse sexto filme eu já achei bem melhor o tipo da crítica. É verdade. Eu gosto bastante dela assumindo esse lado, assim, dela maníaca mesmo, assim, sabe? Botando pra fora o lado do psicopata. Eu acho que valida bem o plot, né? Dela ser filha do Billy Loomis ali. Acho que é muito bom. É a melhor coisa, assim, do final do filme, sabe? E eu gosto muito do policial, mano. O policial, o vilão, ele... Pra mim, ele faz o filme, assim, sabe? Porque, pô, ele tá recebendo informação privilegiada, mas ele consegue disfarçar. Ao mesmo tempo, ele tenta atrasar o lado deles, assim, né? Se você ficar atento, você vê que ele tenta impedir eles de agir várias vezes, né? Coloca a polícia, espalha algumas mentiras, né, sobre a gente do FBI. Cara, eu achei muito bom esse filme, sim, mas eu gosto mais do 5 mesmo, viu? Vou ficar com 5, cometer esse sacrilégio. É complicado, né? Tem mais alguma coisa pra falar do Pânico Não, acho que 6? é isso mesmo. Vamos pro ranking, então, Vamos privar. pra fechar. Pior filme da franquia pra ti, Pra João? mim, o pior filme da franquia é Pânico 2. Olha só, que sacrilégio, hein? Pra mim é o Pânico 5. Não tenho dúvida disso. Quinto lugar, O segundo pior filme da franquia é Pânico 3. pra mim também. Olha aí, ó. Concordamos, ó. Esse programa já foi bem mais debate sobre. Tem mais discordância, né, do que o outro. Porque no outro a gente já concordou em quase tudo, né? Nesse, quando a gente concorda no negócio, a gente até se surpreendeu. Mas tudo bem. Em quarto lugar, eu vou ficar com Pânico 6. Pra mim, cara, do segundo ao quarto lugar é muito difícil de. Eu acho os três filmes muito parecidos, mas parecidos em nível, assim. Mas quarto lugar pra mim fica o Pânico 2. Terceiro lugar, Jonas. Terceiro lugar, eu vou ficar com o Pânico 5. Nossa, Jonas. Pra mim, terceiro lugar é o Pânico 6. Ele subiu no meu conceito, ele não seria o terceiro lugar se eu não tivesse olhado ele de novo. Ele subiu bastante no meu conceito nessa última olhada. Segundo lugar, Jonas. Segundo lugar vai para Pânico 4. Aí sim, aí nós concordamos, então. E primeiro lugar, É o Pânico 1, com certeza. concordamos então em 3 posições. Primeiro, segundo e quinto. Tá bom, né? Metade, 50%. Então, deixando aqui, quer dar mais um recado aí pro pessoal, pra seguir nós nas redes. Não, então, eu acho que avaliando, assim, fazendo um apanhado geral, assim, né, do que Pânico traz de melhor, eu acho que é tudo isso daí, né, uma celebração aos filmes de terror, no geral, né, crítica social e crítica ao estado atual do cinema, né, atual para a época de quando os filmes foram feitos, né, crítica do Zeitgeist, né? Do espírito do tempo. E bons filmes de terror no geral, né? Bons filmes de uma pessoa mascarada atacando pessoas que ele odeia, mas muitas vezes ele nem sabe por que ele odeia, ele só quer matar. E tudo isso daí, né? A série se baseia nessa metalinguagem, assim, né? E eu acho que fica muito mais expressivo quando é alguém que ajudou a formar o gênero no que ele é hoje, né? Olha com carinho pro passado e decide assim, não, isso aqui que a gente construiu é muito legal e vamos fazer uma celebração a tudo isso, né? Acho que esse é o papel do Wes Craven aí, ele faz muito bem e produz filmes aí que são lendários, né? E produz o que é a maior franquia aí de filmes slashers de todos os tempos. Gostei bastante desse experimento e vamos pro próximo. Tu falou do Wes Craven de novo, eu ia falar disso no início do programa, mas eu esqueci completamente de mencionar isso. O Wes Craven também foi o criador da A Hora do Pesadelo, pra quem não sabe, né?
E também foi o criador de um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, que foi The Last House on the Left, em 1972. A gente elogiou muito o Wes Craven nesse episódio e acho que vale uma crítica, pelo menos, para esse filme, que é um filme muito, muito ruim mesmo. E a primeira review do Letterboxd desse filme é Mr. Craven, what the fuck? Então, eu só queria falar isso pra ele, né? Pra ele saber, né? Se ele estiver ouvindo a gente de onde é que ele esteja, né? Que eu odeio esse filme dele, The Last House on the Left, mas eu amo todos os outros. Mas que Hora do Pesadelo não tem como, é um dos meus filmes favoritos aí de todos os muito tempos, bom, né? não tem como. É muito bom. Um dia falaremos sobre, inclusive. Só que somente dele, tá? Não vamos assistir as 10 versões em sequência, por favor. Tô brincando, vamos fazer sim, vamos fazer sim. Uma hora, né? Quem sabe ano que vem, talvez. Mas foi um grande prazer reassistir essa franquia, assim. Franquia que, claro, tem duas entradas que eu não gosto, né? Dessa franquia, né? São 2 de 6, o que pra uma franquia de filmes de terror é muito pouco, sinceramente, sabe? E, pô, agradecer essa franquia por ter revolucionado o cinema de terror, por ter vindo tanta coisa depois disso, sabe? Mesmo que a maioria seja ruim, mas, cara, Pânico talvez seja um dos filmes mais importantes da história do cinema de terror, e eu sou muito grato e respeito muito, principalmente o Wes Craven, por nos dar essa obra. Com certeza. Eu não falei aqui, mas Pânico, assim, foi a franquia que me colocou, assim, de volta, assim, pra assistir filmes de terror, assim, sabe? Foi Pânico e Premonição, assim, eu assisti meio que na mesma época os dois, assim, primeiro Premonição e depois Pânico, né? E até uma coincidência, né, a gente fazer os programas, assim, nessa ordem, porque foi basicamente o que me trouxe, assim, de volta pra assistir filmes de terror, né? E, pô, isso aí não tem melhor, né? É difícil achar melhor. Talvez Evil Dead, mas aí é outra conversa. Então era isso, Jonas. Mais algum recado? Pedir pra seguir a gente nas redes sociais? É isso aí, rapaziada. Segue a gente aí no TikTok. A gente tá postando uns cortes lá do podcast. E queria mandar um salve aí pra minha namorada Marcela. Um beijo, Marcela. Um salve pra Marcela, então, né? E um salve também, sabe pra quem? Pra quem? Lucas Cardoso, que com certeza vai ouvir e vai falar que a gente não entende nada de É filme. verdade. Mandar um salve aí pro Lucas Cardoso e pros nossos amigos aí do grupo do Bolão. Emerceira, Tavares, abraço aí pra todos. Que aqui a gente sabe não, que... pro Tavares não. Tavares não? Ódio ao Tavares? Beleza, ódio ao Tavares. Não. Um abraço pro Tavares. Então tá, era isso então. Vamos encerrar esse programa por aqui, tá? A gente volta daqui 15 dias. A gente vai começar a gravar programas quinzenalmente a partir de hoje. E vamos que vamos, pessoal. Muito obrigado por terem nos acompanhado nessa jornada, mais uma. E logo mais voltaremos com mais episódios sobre filmes de terror. Até mais, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço a todos.